Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na última aula, nós começamos a estudar sobre o módulo 8, Baixa Idade Média, uma Europa Diferente. Nessa aula, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Afinal de contas, como nós vimos, algumas imagens mostraram para a gente uma nova realidade europeia. Então, são essas transformações que nós vamos verificar na aula de hoje, que fez com que a Europa se tornasse diferente e que fosse chamada por alguns estudiosos posteriormente como o período da Baixa Idade Média. Então, nós não podemos esquecer que durante o período da Alta Idade Média, a Europa se caracterizou por um modo de vida feudal. Muitas pessoas viviam nos feudos em uma vida ruralizada, sobretudo devido às constantes invasões. Além disso, vimos também que a Europa se encontrava isolada. Isolada no sentido de estar com todo o mar Mediterrâneo dominado pelos muçulmanos. Além disso, ela se via também isolada ao norte com alguns ataques por parte dos vikings, assim e dos normandos. Assim, a Europa praticamente não praticava o comércio, não havia um contato entre europeus e os povos do Oriente. Até mesmo porque o mar Mediterrâneo estava dominado pelos árabes. Assim, nós notamos que o comércio era pouco praticado. Nesse modo de vida feudal, a gente pode dizer que a vida era muito mais ruralizada, a economia era agrária e então quase não tinha circulação de moedas. No entanto, essa situação vai mudar, sobretudo a partir das cruzadas, mais especificamente da Quarta Cruzada. Por quê? Porque na Quarta Cruzada, como nós vimos, quem organizou a Quarta Cruzada foram sobretudo os comerciantes das cidades de Gênova e de Veneza. Essas cidades italianas acabaram organizando a Quarta Cruzada e a partir dela eles conseguiram liberar o mar Mediterrâneo, expulsar os árabes de lá e aos poucos o comércio foi voltando a ser praticado. Com essa retomada do comércio, não demorou para que ele se fortalecesse e acabasse se tornando intenso. Então nós percebemos que as cruzadas elas tiveram um grande impacto no modo de vida dos europeus, até mesmo porque foi graças a ela que o comércio voltou a ser praticado de forma mais intensa. A prática do comércio, por sua vez, possibilitou o contato entre os povos do Ocidente e do Oriente, até porque, como eu comentei, o mar Mediterrâneo foi liberado. Assim, novas rotas comerciais foram traçadas, e esse contato entre Ocidente e Oriente foi muito mais intenso, o que possibilitou tanto trocas de mercadorias, porcelanas, perfumes, especiarias, que eram produtos pequenos, porém de grande valor para a época, como temperos, pimenta, fossem trocados. Além disso, esses contatos também possibilitaram trocas de informações. Essas trocas de informações contribuíram para a formação de uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade, por sua vez, acabou contribuindo para que surgissem, então, novas ocupações e novas possibilidades. Ou seja, a partir do momento em que o comércio voltou a ser retomado, voltou a ser praticado, as pessoas podiam ter a possibilidade de se dedicar. Assim, isso mostrava novas possibilidades para os servos. Muitos destes começaram a abandonar a sua vida nos feudos, afinal de contas, eles não queriam ficar vivendo, levando aquela vida árdua, carregada de exploração e de tributos que eles tinham que pagar aos seus senhores. Como se não bastasse, os nobres também se viram aí numa nova possibilidade, uma nova chance de se dedicar a uma outra atividade, como, por exemplo, ao comércio, já que muitos não queriam ficar sob a tutela do irmão mais velho, uma vez que este era o único que tinha o seu futuro
garantido. Outros também não queriam ingressar nas ordens de cavalaria, até porque nessa época os ataques já estavam mais reduzidos. Assim, novas possibilidades surgiram e o comércio foi sendo gradualmente praticado. O comércio geralmente era realizado por parte da produção excedente dos feudos. O que sobrava dos feudos era comercializado. Como se não bastasse, também começaram a ser comercializadas mercadorias escassas na Europa feudal. Como assim mercadorias escassas na Europa feudal? Como é de conhecimento de vocês, os feudos tinham um caráter de autossuficiência, ou seja, eles produziam tudo aquilo que eles consumiam, suas vestimentas, ferramentas, calçados, seus alimentos. Entretanto, a partir do momento que houve a retomada do comércio com a liberação do mar Mediterrâneo, esses contatos realizados entre os europeus e os povos do Oriente fez com que eles tivessem acesso a outras mercadorias que não eram produzidas na Europa. Essas mercadorias, por sua vez, chegavam até a Europa e eram comercializadas nos feudos por alguns vendedores ambulantes, tipo os mascates, pessoas que saem de porta em porta, batendo de casa em casa para oferecer algum produto. Essas pessoas, esses vendedores ambulantes, eram chamados de bufarinheiros. Portanto, os bufarinheiros, eles percorriam diversas regiões da Europa para levar aí, fornecer esses produtos que não eram fabricados lá. Com isso, os feudos perderam seu caráter de autossuficiência. A população dos feudos, tanto os nobres quanto os servos, começaram a se acostumar com esses produtos vindos de fora. E assim, a gente percebe que acabou ocorrendo o que ficou conhecido como renascimento comercial. Com o renascimento comercial, por sua vez, percebemos que surgiram algumas praças de comércio. O comércio, ele ficava localizado, sobretudo, nas cidades. Então, a gente percebe que essas praças de comércio se tornaram referências para a organização espacial das cidades. Portanto, a partir do renascimento comercial, a gente pode dizer também que houve o renascimento urbano. Nós precisamos tomar cuidado com a palavra renascimento, pois quando falamos em renascimento, dá a impressão que algo morreu e nasceu de novo. No entanto, quando nós falamos em renascimento comercial, o comércio ele não era inexistente durante o período feudal. Ele existia, porém em menor escala, em menor intensidade. Mas não se pode dizer que ele era morto, inexistente por completo. Ele apenas não era praticado com tanta intensidade assim. A partir das cruzadas, como da Quarta Cruzada mais especificamente, como o Mediterrâneo foi liberado, os árabes foram expulsos de lá, o comércio voltou a ser intensamente praticado. Por isso que nós usamos o termo renascimento comercial. Além disso, com a prática do comércio, a gente percebe que também houve um novo dinamismo que foi dado às cidades. Por isso nós falamos em renascimento urbano. As cidades começaram a ser cada vez mais habitadas. No entanto, precisamos tomar cuidado com o termo renascimento urbano também. Por quê? Porque quando a gente fala nisso, as cidades elas já existiam. Entretanto, elas eram pouco habitadas. E a partir do momento que o comércio volta a ser retomado, essas cidades voltam, então, a ter mais vida, elas voltam a prosperar, a florescer. Entretanto, essas cidades, elas tinham características diferentes das cidades da antiguidade. Elas tinham suas próprias características que estavam relacionadas a esse contexto da vida comercial que surgia na Europa. Como as cidades podiam ser atacadas por exército e saqueadores, muitas acabavam tendo muralhas. Muitas, então, muralhas serviam para suas defesas. Entretanto, à medida que as cidades iam crescendo, novas muralhas iam sendo construídas.
formando praticamente vários anéis de moradia, comércio e artesanato. Esse crescimento nem sempre era ordenado, pelo contrário, na maioria das vezes crescia de forma desordenada. Também vale lembrar que geralmente tinha no centro da cidade uma igreja e, além da igreja, uma praça e um centro administrativo. E ainda a gente nota que em torno dessas praças, nessas cidades, as atividades de lazer começaram a se multiplicar, como festas religiosas, festas pagãs, alguns espetáculos de artistas, malabares, dentre outros. Desse modo, muitos comerciantes se juntavam e passavam a se abrigar em cidades. Assim, eles foram formando núcleos urbanos e, com o tempo, eles acabaram, então, sendo chamados de burgos, sobretudo ao norte da Europa. Assim, essas pessoas acabavam se dedicando ao comércio e ao artesanato. No entanto, não tardou para que muitos desses novos moradores dos burgos passassem a se dedicar a outras ocupações, a outras atividades, sendo praticamente prestadores de serviços. Assim, eles se dedicavam a surgiram sapateiros, ourives, tecelões, tintureiros, marceneiros, padeiros, dentre outros. Portanto, em torno das praças de comércio, acabaram se formando as chamadas corporações de ofício. Essas corporações de ofício eram organizações que eram formadas por alguns artesãos, geralmente artesãos da mesma cidade. Eles não aceitavam, por exemplo, artesãos de um mesmo ofício, porém de cidades diferentes, ou seja, estrangeiros. É como se tivesse uma corporação de sapateiros e de Olambra. E então, alguém de Avaré que fosse sapateiro também quisesse se filiar a ela. Não poderia, porque eles não aceitavam os estrangeiros. Além disso, essas corporações, elas tinham como função controlar a produção e a quantidade de mercadorias. Eles controlavam tanto a quantidade, as características dos produtos e os preços. Geralmente, cada uma tinha um santo padroeiro. Nessa época, eles costumavam também prestar contas à Igreja Católica, determinando que eles estavam cobrando um valor justo pela sua mercadoria. Afinal de contas, a Igreja ela não via com bons olhos a prática do comércio, já que muitos procuravam explorar os demais, não cobrando preços justos. Então, essas corporações tinham aí o seu santo padroeiro e tinham essa obrigação de prestar contas à igreja. Além disso, essas corporações também apresentavam certa hierarquia, ou seja, tinham os mestres, que eram os seus donos, e tinham os funcionários mais experientes, que eram os oficiais. Além disso, tinha os jornaleiros, que trabalhavam por jornadas de trabalho por dia, e tinham os aprendizes. Os aprendizes geralmente eram crianças na faixa de 12 anos que acabavam, então, se dedicando ao ofício, aprendendo em troca aí de alimentação e em troca de comida também. Assim, então, essas corporações de ofício tentavam evitar a concorrência e controlar o mercado, como se fossem os cartéis atualmente. Também a gente percebe que, como esses artesãos e esses comerciantes viviam nos chamados burgos, eles acabaram então compondo uma nova classe, uma nova camada social, a burguesia. Burguesia, portanto, era o termo que foi usado para se destinar inicialmente, nesse período da Idade Média, aos comerciantes e artesãos em geral, que era derivado da palavra burgos. No entanto, com o passar do tempo, a palavra burguesia foi ganhando significados diferentes. No século XV, por exemplo, a palavra burguesia se destinava apenas aos grandes comerciantes e aos artesãos mais ricos, e também aos banqueiros.
porque a partir do momento em que a atividade comercial foi se tornando cada vez mais intensa, a gente também percebe a existência de uma circulação maior de moedas. Portanto, não demorou para que surgissem os cambistas, que eram aqueles que trocavam as moedas, assim como os banqueiros. Então, nós percebemos que esses banqueiros, grandes comerciantes e artesãos mais ricos é que eram chamados de burgueses no século XV. Já no século XIX, burguesia passou a se referir àqueles que eram os grandes industriais, os donos de fábrica, os donos das máquinas, os grandes detentores dos meios de produção. Então, as palavras, elas vão ganhando significados diferentes ao longo do tempo. Hoje em dia, nós nos referimos à burguesia, portanto, às pessoas mais ricas. E na época medieval, existiam diferentes tipos de comerciantes. Aqueles comerciantes que vendiam produtos baratos, aqueles comerciantes que procuravam vender produtos mais sofisticados e que enriqueciam rapidamente. Ou seja, havia uma grande diversidade dos comerciantes e alguns se tornavam mais ricos do que outros. Além da variedade de comerciantes, a gente percebe também que, na medida em que o comércio foi intensamente sendo retomado, surgiram algumas feiras. Não demorou para que surgissem, então, essas feiras de comércio, algumas eram sazonais, ou seja, elas acabavam sendo temporárias. Outras eram permanentes, então existiam sempre. A feira mais famosa foi a feira de Champagne. Além das feiras, também tiveram muitas rotas comerciais importantes. E a gente pode perceber que as cidades italianas, sobretudo Gênova e Veneza, elas passaram a ter um monopólio, ou seja, a exclusividade no comércio na região sul. Eles dominavam todo o mar Mediterrâneo e eles é que acabavam vendendo as especiarias para a Europa. Isso porque eles dominavam a rota marítima e acabavam comprando então essas especiarias dos árabes que dominavam as rotas terrestres. Então, os árabes compravam especiarias das Índias, revendiam para os italianos e os italianos acabavam revendendo para a Europa. Portanto, eram produtos caros, que nem todos podiam comprar, embora todo mundo os desejasse. Naquela época, não existiam geladeiras. Então, quer dizer que os alimentos nem sempre eram bem conservados, estragavam com mais facilidade. Os temperos, as especiarias, eram uma forma de ajudar na conservação do alimento e a mantê-lo saboroso. Então, eram produtos extremamente desejados, mas poucas pessoas podiam comprá-lo. Então, quando essas especiarias chegavam, geralmente quem comprava eram os senhores feudais. Os senhores feudais acabavam comprando e pagando com moedas. No entanto, nessa época, como eu comentei, conforme o comércio foi se intensificando, a moeda também passou a circular com mais facilidade. Mas cada feudo tinha sua própria moeda. Isso significa que em cada feudo a moeda tinha um determinado valor, uma determinada medida, um determinado peso, que era diferente do outro. E isso acabou então fazendo com que surgissem as letras de câmbio, ou seja, eram espécies então de documentos que eram emitidos para que as pessoas pudessem trocar uma moeda pela moeda da outra cidade. Para isso eram feitos cálculos. É como acontece hoje em dia, por exemplo, com as casas de câmbio. A palavra câmbio quer dizer troca. Então, por exemplo, nós, no Brasil, temos a moeda unificada, portanto, em todo o território brasileiro, nós usamos o real. É como se eu falasse para vocês que, naquela época, seria como se em Olambra nós usássemos o euro, em Avaré usássemos o dólar, em Paranapanema o real, ou seja, cada feudo tinha uma moeda que tinha um valor
um peso, uma medida diferente. Então, as letras de câmbio funcionavam como espécies de casa de câmbio. Quando nós vamos viajar para algum lugar que não usa o real, nós precisamos trocar o nosso dinheiro pelo dinheiro daquele lugar. Então, isso é feito geralmente nessas casas de troca de dinheiro. E naquela época eram as letras de câmbio que então existiam. Portanto, era muito comum essa prática de trocas de moedas. Também surgiu nessa época uma prática muito comum que era o empréstimo de dinheiro a juros, sob juros. Então, eu te empresto um determinado valor, mas eu cobro um juros por aquilo. E aí, geralmente, a pessoa que recorre a empréstimos, ela acaba tendo que dar alguma garantia em troca, algum bem como garantia. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa e eu preciso de dinheiro, mas eu vou pedir emprestado e então eu coloco o meu carro como garantia no valor que eu emprestei, por exemplo. Então, era muito comum, era necessário nessa época isso, e esses empréstimos de dinheiro sob juros também foi uma prática comum e condenada pela igreja, que era chamado de usura. E a gente nota, portanto, que os servos também compravam produtos, mas eles não tinham, por exemplo, moedas para poder pagar. Então, eles acabavam pagando esses produtos com outros produtos locais que eram produzidos nos feudos e que poderiam ser comercializados posteriormente. Geralmente, os servos não compravam esses produtos mais luxuosos, como as especiarias, tecidos, perfumes. Eles acabavam comprando mais ferramentas e, às vezes, algum alimento necessário. Então, a gente percebe que, além disso, nessa época também, a gente tem ainda o surgimento, como eu falei, dessas rotas que dominavam o mar Mediterrâneo, sobretudo as rotas das cidades italianas de Gênova e Veneza. Mais ao norte, a região de Flandres foi uma região que também acabou tendo grande destaque no comércio ao norte, e dentre as corporações de ofício que surgiram, a Liga Hanseática foi a mais poderosa de todas, que era uma liga feita entre os comerciantes, os artesãos de origem germânica. Ou seja, nós conseguimos perceber, portanto, que ocorreram muitas transformações nesse período, muitas delas decorrentes das cruzadas e, sobretudo, do renascimento comercial. No entanto, nem todo mundo começou a gostar dessa história aí do comércio ser intensamente praticado. Por exemplo, a nobreza e a igreja não viam isso com bons olhos. Então, não tardou para que ocorressem algumas resistências por parte desses setores. No caso da nobreza, por exemplo, eles não gostavam muito dessa ideia do comércio ser intensamente praticado, sobretudo porque muitos servos começaram a fugir para as cidades. E também porque muitos servos começaram a exigir que eles acabassem aí recebendo pagamentos em moeda pelos trabalhos que eles realizavam nos feudos. Os nobres temiam que esse pagamento em moeda acabasse então transferindo a sua riqueza aos burgueses, aos comerciantes e artesãos, até mesmo porque eles sabiam que os servos queriam receber em moeda justamente para poder comprar os produtos que estavam surgindo aí sendo fabricados pelos artesãos e até mesmo sendo vendidos por esses comerciantes. Já o clero, por sua vez, também se mostrou resistente a essas transformações. Isso porque o clero se preocupava com o movimento de pessoas e de ideias que estava tomando conta da Europa. A gente não pode esquecer que até então, no período medieval, a igreja ela tinha uma grande influência na vida das pessoas. Ela controlava a vida das pessoas, determinando o que era certo, o que era errado, determinando os padrões, inclusive, de comportamentos de cada um. Então, a igreja ressentia
que ela acabasse perdendo essa influência que exercia. Até mesmo porque a gente viu que a sociedade, durante o período feudal, era uma sociedade estamental, ou seja, quase não havia mobilidade social. Havia uma ideia de que quem nasceu nobre ia ser sempre nobre e quem nasceu camponês ia morrer sendo camponês. Não tinha mobilidade social. E a igreja procurava justificar a posição, a condição social de cada um de acordo com a vontade divina. Então, você é nobre porque Deus quis assim. Você é camponês porque Deus quis assim. Entretanto, a partir do momento que nós temos uma nova prática aí do comércio, a retomada do comércio, novas atividades começaram a surgir, novas possibilidades de vida. Então, os camponeses, por exemplo, podiam se tornar comerciantes. Isso mostra para a gente que eles poderiam mudar o seu próprio destino, mudar a sua sorte. Portanto, a igreja começou a ter aquela sua influência aí sendo enfraquecida. E a igreja temia a essa circulação de ideias que estava acontecendo de acordo com conforme havia maior circulação de pessoas também. A gente não pode esquecer que a igreja tentava ainda exercer sua influência, demonstrando, por exemplo, uma reprovação à atividade comercial. Muitos comerciantes não eram bem vistos pela igreja, principalmente pelo fato de que, como eu já comentei com vocês, ela era contra o lucro excessivo. Além de ser contra o preço excessivo dos produtos, ela também era contra a prática de empréstimos de dinheiro sob juros. E os judeus praticavam muito isso, que era chamado de usura. Então, os judeus, eles foram muito mal vistos pela igreja. Muitos deles, inclusive, acabaram sendo pegos como bodes expiatórios, ou seja, foram culpados, foram considerados os culpados por todas as mazelas que aconteciam. E muitas pessoas também acabaram se afastando do cristianismo nesse momento, já que a igreja acabava condenando as práticas comerciais. Então, a igreja se via aí com o seu poder enfraquecido nesse momento. Pessoal, então, agora vocês farão as atividades que estão propostas para vocês no plural e qualquer dúvida é só perguntarem que eu estou à disposição. Bons estudos!